O alto preço dos combustíveis, fruto da elevação do preço do barril de petróleo, está assustando os consumidores. Muitos internautas e telespectadores do Consumidor RS enviaram questionamentos de como economizar combustível. A melhor coisa é a gente ouvir a opinião de um especialista que já está conectado conosco. Estamos recebendo no Consumidor RS o engenheiro Mário Guglielmo, diretor da San Marino Fiat, aqui de Porto Alegre. Bem-vindo, engenheiro Mário. Olá, Apple. Olá, espectadores. É um prazer estar de novo aqui com vocês. O prazer é nosso. Engenheiro Mário, como eu lhe falei, a nossa pauta é o aumento absurdo no preço dos combustíveis e as alternativas que as pessoas estão buscando. Nós recebemos diversas manifestações nos nossos canais, nas redes sociais, de consumidores buscando alternativas para esse problema. E eu até me permiti escolher algumas e lhe mandei antecipadamente. Faltou uma que eu estava comentando com o Tiago, as pessoas perguntando por que não temos automóvel a diesel. Eu não estou me lembrando que nós temos a Fiat Toro aí na San Marino, que é líder de venda, que existe a diesel. Né? Eu só não sei se a relação diesel... Quantos quilômetros faz uma Toro com litro de diesel, Germário? Bom, em primeiro lugar, vamos entender um pouco o que significa quilômetros por litro, qual é o rendimento do veículo. Né? Os combustíveis líquidos que nós utilizamos, basicamente, ou mesmo gasosos, basicamente diesel, etanol e gasolina, cada um deles possui determinadas características que lhes são peculiares. E para os motores funcionarem adequadamente, eles têm que ser projetados e ou adaptados para funcionar com cada um desses tipos de combustíveis. Então, a gente tem aqui no Brasil, por uma questão de impostos, uma questão de redução de IPI, nós temos os carros que funcionam com etanol ou gasolina ou uma mistura de qualquer um deles. Essa situação ela é muito favorável para o consumidor, porque ela permite que ele escolha aquele combustível que lhe é mais conveniente, seja por questão de desempenho, facilidade de uso, ou mesmo o preço do combustível. Mas a gente tem que ter em mente que uma máquina térmica, que é um motor de um veículo, ela tem características que são muito específicas para cada tipo de combustível. E quando a gente tem um motor que funciona com mais de um tipo de combustível, isso significa que ele não vai ser tão eficiente se ele fosse projetado e produzido para consumir apenas um tipo de combustível. Entendi. Então, o motor flex, ele não é tão bom quanto poderia ser se ele fosse exclusivamente movido a etanol, e não é tão bom quanto poderia ser, tanto em questões de desempenho e consumo e coisas desse tipo. Mas na questão do diesel, especificamente, a coisa é um pouco mais complicada, porque o motor a diesel é muito mais diferente do que um motor a etanol ou a gasolina. Por isso que a gente não tem motores que funcionem com diesel, etanol e gasolina. Né? O motor a diesel ele é bastante diferente por causa das características do combustível. Então, por causa dessas características, a gente consegue uma quilometragem por litro maior com o motor a diesel. Sim. E essa diferença, em determinadas circunstâncias, ela é bem grande. Tanto é que a gente pode ver que quando se usa transporte de cargas, os motores são todos a diesel, porque a vantagem é muito grande. Todos a gente tem que levar em mente, tem que ter em mente outras condições. O motor a diesel, ele funciona muito melhor, o motor a etanol e gasolina também, mas o motor a diesel em particular funciona muito melhor em velocidades constantes. Por isso que ele é usado em navio, em locomotiva e em caminhões, onde ele está sempre numa velocidade, na maior parte do tempo, numa velocidade constante. O motor a diesel em velocidades variáveis, ele tem outras características que não lhe são tão favoráveis assim.
fora o fato dele custar mais caro. Então, comprar um carro a diesel buscando economia de combustível não necessariamente é uma realidade. Por quê? Entendi. Ele vai custar bem mais caro. Entendi. Então, para mim amortizar essa diferença de preço ao longo do tempo, eu vou ter que rodar muito com ele. Muito. Então, sim, a economia de combustível, até pelo fato do diesel também custar mais barato e ele ter um rendimento em termos de quilômetros por litro maior, ela existe. Mas o consumidor vai ter que fazer uma conta avaliando quanto ele roda por mês para ver se isso realmente vale a pena. Eu diria que, em linhas gerais, se roda menos que 5.000 quilômetros por mês, vai ser difícil economicamente ser viável comprar um carro a diesel. Ok, claro, entendi. O diesel tem outras características. Claro. Vamos para as nossas perguntas dos internautas? Claro. Vamos lá. Sempre abasteci com gasolina aditivada, mas com esse preço não dá mais. Vou ter de abastecer com gasolina comum. Isso pode trazer problemas para o motor do meu carro? O que se pode dizer para esse telespectador, para esse internauta? Vamos lá. Existe em alguns locais, existe em alguns postos que praticam políticas de preço que fazem com que a gasolina aditivada seja o mesmo preço que a gasolina não aditivada. Então, a primeira sugestão que eu dou para esse consumidor é procurar onde o preço seja mais parecido, ou às vezes até igual. Tem algum problema em não usar a gasolina aditivada? Ao longo do tempo, sim. Possivelmente, depois de algumas dezenas de milhares de quilômetros, os depósitos que vão se acumular no sistema de injeção vão obrigar o consumidor a fazer uma intervenção de limpeza desses dispositivos. Isso pode custar algum dinheiro. Então, de preferência, utilize sempre gasolina aditivada. Se não der para usar sempre aditivada, faça um uso de vez em quando aditivada e de vez em quando não aditivada, que também trará benefício. Então, a minha sugestão é, sempre que possível, utilizar a gasolina aditivada. A outra pergunta. Será que devo mudar para o álcool? Vale a pena trocar? Como está muito cara a gasolina, trocar para o álcool? Bom, existe difundida aí uma teoria, uma conta, que diz que é conveniente utilizar etanol quando o preço dele for cerca de 30% mais barato do que a gasolina. Mas essa teoria ela é parcialmente correta. Eu vou explicar rapidamente por quê. Primeiro, porque a gasolina que a gente utiliza hoje, ela já tem quase 1/3 de sua composição de etanol. Então, quando eu digo que eu estou botando gasolina, eu estou botando, na verdade, se não me engano, 27% dessa gasolina já é etanol. Então, o poder calorífico desse combustível não é igual ao de uma gasolina pura. E, portanto, ele vai consumir um pouco mais só por causa disso. Bom, então a minha conta fica por volta de 20%. Ou seja, quando o álcool, de uma maneira geral, quando o álcool estiver com um preço menor do que 80% do preço da gasolina, ele começa a empatar em termos de custo com a gasolina. Com os motores turbo, hoje em dia, isso é mais verdade ainda. Então, eu diria que, por exemplo, se a gasolina está custando R$ 7,00, coloca 20% nisso, nós teríamos R$ 1,40. O álcool custando abaixo de R$ 5,50, R$ 5,60, já começa a empatar com a gasolina, de uma maneira geral. Em ciclo constante, na estrada, essa vantagem é um pouco melhor. E na cidade é um pouco pior. Mas pensa nos 20% que não vai errar muito. Ok. Vamos para a próxima pergunta. Essa aqui eu achei muito curiosa. Enchi o tanque metade com etanol, outra com gasolina. Vou testar para ver se gasto menos. O que o senhor achou, engenheiro Mário, dessa ideia desse cidadão? Metade etanol, metade gasolina. Bom, como a gente já comentou antes, né, os carros flex, eles têm programações para admitir os dois tipos de combustível ou uma mistura deles. Quando ele está falando em colocar meio a meio, na verdade ele está colocando 70% etanol e 30% gasolina por causa dos 27% que a gasolina já tem de álcool, né? O resultado final dessa conta
Somente com experiência ele vai conseguir chegar à conclusão, mas é uma conta que tem que ser feita com muito cuidado, porque não adianta verificar quantos quilômetros por litro está fazendo, e sim quantos quilômetros por real está fazendo, por dinheiro. É uma experiência válida, pode ser que surta algum benefício, mas eu acredito que seja muito pequena. Eu acredito que a diferença, se existir, em termos de resultado final financeiro, é muito pequena. Mas vale a pena experimentar, porque vai depender de como é a programação dessa central, desse motor, e como existem diversos fabricantes e diversas políticas ou tecnologias de adaptação. Pode ser que surta algum efeito e pode ser que não. Só a experiência vai mostrar, mas de qualquer maneira, se existir alguma diferença significativa, ela vai ser muito pequena. As pessoas muito preocupadas com o preço do combustível. Um aqui está dizendo o seguinte: tenho sempre que possível colocado o meu carro em ponto morto e deixo o carro seguir, não é? Isso é uma atitude correta, engenheiro Mário? Isso é bom? Não. Primeiro que ele não vai estar economizando. Vamos entender um pouco. Quando os carros tinham carburadores, o que fazia o combustível entrar para dentro do motor era a própria sucção gerada pelos pistões quando desciam e puxavam combustível. Então, nessa época, se eu botasse em ponto morto, o motor iria estar consumindo combustível de qualquer maneira. Agora, nos carros com injeção, se eu estou em ponto morto, e só deixo o carro seguir por inércia, nenhum combustível é injetado. Então, na verdade, hoje em dia, em ponto morto, se gasta mais combustível do que se estivesse com a marcha engatada. Mas se não entra nenhum combustível no ponto morto, não vai representar uma economia, engenheiro? Exatamente. Não, vamos lá. Se eu botar em ponto morto um motor com injeção, ele vai continuar funcionando e, portanto, ele está consumindo. Correto? Mas sem aceleração, sem acelerar esse carro. Sem aceleração, mas ele está girando. Vai gastar cerca de 1 litro a 2 litros por hora. Vai gastar, porque ele tem que ficar girando. Agora, se eu deixo engatado, não é mais o motor que está empurrando o carro, é o carro que está empurrando o motor. A central eletrônica sente isso e para de injetar combustível. Então, com o carro engatado, principalmente, por exemplo, numa descida, eu não estou consumindo absolutamente nada. E se eu botar em ponto morto, eu vou estar consumindo. Além de ser mais perigoso. Eu entendi. Sim, porque vai depender só do freio do PL, não é o freio motor, né? É preocupante. É uma situação interessante, mas pensa o seguinte: quando eu estou em ponto morto, descendo numa descida, numa lomba, seja onde for, numa serra, a central eletrônica sente que eu não estou exigindo potência do motor e corta totalmente o combustível. Então, o motor para de empurrar o carro e o carro passa a empurrar o motor. E não consome absolutamente nada. Agora, se eu botar em ponto morto, o motor tem que funcionar. E, para isso, a injeção vai mandar combustível para ele. Como eu falei, por volta de 2 litros por hora, de 1,5 a 2 litros por hora. E eu vou estar consumindo. Então, ponto morto é uma péssima ideia. Tá aí a dica. Além de não ser mais seguro, uma aqui. Principalmente em mais uma aqui. Desliguei o ar-condicionado. Espero gastar menos. Ele não usa ar-condicionado mais, Engenheiro Mário. É uma boa para economizar? Eu acho que é uma boa não usar ar-condicionado quando não tiver calor. Pois é. Porque o consumo hoje em dia do ar-condicionado é muito baixo. Claro, vai ter um consumo? Sim, vai ter um consumo. Mas é muito pouco. Os ar-condicionados dos carros hoje são muito eficientes. E tenha em mente o seguinte: se eu estiver usando somente ar quente, eu não vou estar consumindo absolutamente nada. Como a gente está chegando no inverno e vai usar o ar quente não aumenta em nada o consumo, somente o ar frio. Entendi. Achei na Zona Sul um posto com gasolina mais barata, mas meu carro ficou falhando, morrendo toda hora. O que faço? Denuncio? Será que ele deu azar, pegou alguma gasolina batizada ou é o carro que está com problema de regulagem desse motor? É difícil saber, né, engenheiro? Difícil saber, né? Mas a possibilidade de uma gasolina muito barata estar deturpada é muito grande. Então, procure sempre abastecer num posto de confiança, porque senão você está correndo risco. A gente tem que levar em conta que o preço da gasolina, ele, lá no bico da bomba para o consumidor, ele depende de diversos fatores. Um deles é o preço do combustível pago pelo dono do posto, sim. Mas depois disso nós temos a mão de obra,
nós temos o aluguel do local Sim. onde o posto está localizado. Claro. Então, a gente tem uma tendência de postos em zonas nobres terem o combustível mais caro, por diversas razões. Exato. Primeiro, porque o mercado permite que isso seja feito, mas segundo, que aquele dono daquele posto tem mais custos que um posto numa situação mais remota. Tá? Mas abastecer combustíveis muito baratos é perigoso. Sempre se corre riscos. Procure abastecer num posto de confiança, sempre que possível, numa bandeira que você confie. Eu abasteço sempre no mesmo lugar, a não ser quando estou viajando, mas quando estou viajando eu não procuro o mais barato, eu procuro aquele que tem aparência mais confiável e geralmente a apresentação do posto já mostra um pouco da sua qualidade. Claro. Me recomendaram encher bem os pneus, que faz com que o carro gaste menos. Isso é verdade? É verdade, mas existem algumas limitações de segurança. Se eu estou com o pneu muito cheio, eu vou ter uma área de contato dos pneus com o solo menor, e isso vai favorecer uma diminuição de consumo. Sim. Entretanto, eu vou correr riscos de frenagens mais longas ou derrapagens, ou até mesmo uma aquaplanagem em dias de chuva. Então, o ideal para efeito de consumo, e a calibragem dos pneus tem um efeito muito grande no consumo, pode chegar a 5%. Olha aí, não. O ideal é utilizar a calibragem recomendada pelo fabricante do veículo. Entendi. Tem um aqui que disse assim, isso aqui já é uma brincadeira, porque também a gente recebeu muita ofensa de tudo quanto é fácil. As pessoas ficam enlouquecidas, né? Um aqui diz assim, acho que eu vou comprar uma bicicleta, larguei. O senhor compraria uma bicicleta, engenheiro Mário, e largaria o carro de mão na garagem? Não, eu já comprei uma bicicleta. Mais de uma, até. Adoro andar de bicicleta, realmente tem efeitos muito positivos para a saúde, para a disposição. Além do mais, agora com a difusão de ciclovias, isso aí fica ainda mais seguro e mais prazeroso, apesar de ter alguns riscos. Bicicleta é um meio de transporte ótimo, em termos de eficiência energética, ela é inigualável. A quantidade de energia que eu preciso aplicar na bicicleta para me deslocar é a menor entre todos os veículos que existem. Entretanto, nem sempre é possível andar de bicicleta. Claro. Seja porque está chovendo, ou porque está muito quente, eu vou chegar no local onde eu preciso não em condições apresentáveis, mas eu sugiro que o nosso espectador, sim, compre e ande de bicicleta sempre que possível. Vai fazer só bem para ele, para a saúde e para o ambiente. Ando preocupado com a quantidade de atropelamentos de ciclistas. É uma coisa impressionante. Eu, quando estou dirigindo, vejo um, já me afasto bastante, porque eles são muito imprudentes na sua maioria das vezes, Germário. Eu fico muito preocupado. Isso aí a gente tem dois problemas aí. Primeiro, é óbvio, né? Quem está andando na bicicleta tem que redobrar a atenção, apesar de, teoricamente, ele ter preferência em todas as circunstâncias. Segundo o Código Nacional de Trânsito, a preferência, sim, é dele. Mas a gente não pode se basear só nisso, né? A gente tem que ficar muito atento. E tem um outro risco também que ocorre muito em ciclovias, que é onde eu ando bastante, é as pessoas confundiram ciclovias com calçadas para pedestres. Para pedestres, para passear. Isso é um problema sério, Verdade. Engenheiro Mário, quero lhe agradecer muito sua participação conosco. A San Marino, na sede nova na Ipiranga, está bem aí, engenheiro? Está ótimo, convidamos todos a passar por aqui para conhecer, está linda a sede. Aproveite que o IPI baixou e que os carros estão com preços mais atrativos. O IPI baixou, isso já está se refletindo nos preços dos carros. E também eu acho que a gente tem que ficar atento que os juros estão subindo. Então, comprar carros agora pode significar pagar prestações menores do que daqui a alguns dias. Né? Eu acho bastante oportuno, se as pessoas estão propensas a trocar de carro, dar uma avaliada no momento, porque as coisas têm um timing. Claro. E eu acho que agora é o momento. Muito bem, lhe agradecer muito sua participação conosco. Obrigado pelas dicas, ter respondido as inquietações dos nossos internautas, telespectadores, todo mundo muito preocupado com o preço dos combustíveis, isso se reflete em toda a cadeia econômica, os produtos nos supermercados, tudo fica mais caro. É uma tristeza, é um momento complicado. Essa guerra está nos causando sérios prejuízos. Um abraço bem carinhoso, engenheiro Mário. Alguma consideração final? Se me permite tomar só mais alguns instantes do seu tempo, teu precioso tempo aí desse programa que
tem uma repercussão muito grande. É impressionante a repercussão desse programa. Cada vez que a gente a gente participa aqui, eu recebo um feedback bastante grande. Eu gostaria de salientar que o principal método de se economizar combustível é a maneira com que se dirige. Primeiro, manter o carro em condições. Isso aí faz uma diferença brutal. E o maior vilão do consumo de combustível é o pedal do freio. Quando eu piso no freio, eu estou matando toda aquela energia que eu gastei para acelerar o meu carro. Daí você me vai, mas é impossível não pisar no freio. Sim, mas dirija prevendo o que vai acontecer para que você tenha que pisar o mínimo possível no freio. Entendi. Essas atitudes e uma aceleração menor, sempre que possível, fazem uma diferença brutal. Pode chegar a 30%. Isso aí é fato. Pode chegar, se você dirigir de maneira preventiva, no sentido de prever o que vai acontecer, acelerando só o suficiente e o necessário, e só freia, de maneira que você só vai frear quando realmente precisa parar, você vai estar ganhando dinheiro. E óbvio, né, manter o carro em condições, respeitando as revisões previstas no manual do proprietário, que aí você vai com certeza conseguir economia que chega a até 30%, com certeza. Muito bem. Muito obrigado, Genumário. Um abraço bem carinhoso. Boa semana.